sobre o que é Anne de Avonlea. Finalmente, oficialmente, a primeira leitura desse ano de 2026. Continuando a coleção de Anne de Green Gables, que é o primeiro volume desta série aqui. Já fiz vídeo sobre o primeiro volume no canal, vou deixar em algum lugar aqui. Vamos começar falando então desse volume, porque ele me surpreendeu um pouco, aconteceu muita coisa aqui. Como eu falei no primeiro vídeo, eu acho que muita gente conhece Anne de Green Gables por conta da série, então eu vou acabar falando algumas coisas que tem em comum com a série, que não tem no livro, que não tem na série, enfim. Aqui a gente já começa com a Anne crescendo, né? Na série eu tenho a impressão de que ela demora um pouco pra crescer, ela cresce mais nas últimas temporadas, e aqui ela já tá com 16 anos, ali fazendo 16, 17 anos, ela já tá praticamente uma adulta, assim, iniciando, né, a vida de jovem adulta, e aqui nesse livro ela já começa realizando um dos desejos dela, né, uma das ambições dela, que é de ser professora. Ela vai começar a lecionar ali em Avonlea, né? Ela já tá se preparando ali pra isso, já tá um pouco ansiosa. Tem algumas pessoas novas se mudando pra Avonlea também, né? Consequência disso, ela também vai ter alguns alunos novos que ela não conhece muito bem, porque a galera tá chegando. E no meio disso, tem um personagem novo, que é um vizinho dela que se mudou ali. Eles têm uns problemas, que o cara é um pouco ranzinza, mas logo a Anne dobra ele, eles meio que têm uma relação muito engraçada, porque eles começam meio que inimigos, mas aí eles ficam amigos muito rápido. Esse personagem, ele tem um pouco de importância mais pra frente, mas eu não vou focar muito nele aqui. É só pra falar que realmente surgem novos personagens aqui na vida da Anne. Anne de Green Gables, a série toda em si, tem problemas cotidianos. E a Anne, ela começa a viver alguns aqui de acordo com o momento da vida que ela tá. E tem dois deles aliás, três, que são os mais importantes. O primeiro é que ela tá num dilema, né, porque ela vai começar a lecionar. Tá todo mundo falando na cabeça dela que em algum momento ela vai acabar usando a palmatória em um dos alunos ali, e ela fala que não, que nunca vai fazer isso e tal. E ela começa a entrar num dilema ali com isso. Ela tem convicta certeza de que ela não vai, mas em algum momento isso acaba acontecendo e ela acaba refletindo sobre todas as convicções dela. Eu acho isso bem interessante. O aluno, curiosamente, acaba admirando ela por causa disso, mas enfim. Outra coisa que acontece ali na vida da Anne é que ela e a Diana e Gilbert, mais alguns personagens, começam a fazer parte de uma sociedade, de uma associação que prevê melhoras ali em Avonlea, e eles começam a lidar com umas coisas um pouco diferentes de vizinhos que não estão muito aí porque eles estão fazendo, que não querem ajudar, que não querem ser ajudadas, pessoas que não veem o quanto eles estão se esforçando, o quanto eles estão trabalhando para melhorar as coisas, e aí tem essa parte também que é um pouco chatinha, na verdade, não, assim, é meio irrelevante. E o terceiro problema que a Anne tem que enfrentar ali, que é pra mim o melhor, o mais interessante, o mais engraçado, a Marilla, que é a moça que cria a Anne, ela acaba adotando dois irmãos gêmeos, crianças ali. Tem todo um problema ali de família, que os meninos meio que ficam sem ter pra onde ir, e a Marilla acaba adotando eles. E é a melhor parte do livro inteiro, principalmente por causa do Dave. Eles adotam o Dave e a Dora. E é maravilhoso, gente. O Dave, ele é o melhor personagem do livro inteiro. A Dora, ela é o exemplo de ser humano na face da Terra. Ela é super comportada, ela não dá trabalho nenhum. Eles brincam aqui que mesmo se não tivesse ninguém pra falar o que ela precisa fazer, ela com certeza faria, porque ela já nasceu pronta, ela já nasceu muito educada, já nasceu sabendo o que precisa fazer. E o Dave, ele é aquele menino encapetado, que sabe, serelepe, travesso, e ele faz um monte de besteira, e ele fala um monte de atrocidade, e é maravilhoso. A Anne e a Marilla, elas até conversam sobre isso, elas falam que se sentem um pouco culpadas, porque elas gostam mais do Dave, que dá trabalho, do que da Dora, que é muito quietinha. A Anne, ela consegue mediar ali as coisas. Ela não é aquela mulher linha dura com as crianças e tal, mas ela também sabe educar de uma maneira boa. Ela tem paciência para responder todas as perguntas, ela sabe quando a criança fez uma coisa sem querer, quando ela fez na maldade. É muito legal ver esse lado da Anne. Ela teve uma infância ali um pouco distinta e ela consegue um pouco de empatia mais com as crianças, e por isso também ela tem uma certa facilidade em dar aula. As crianças da escola adoram ela. No começo ali, alguns alunos até acham um pouco estranho não ser tão diferente das outras professoras que costumam ser mais linha dura, mas a Anne consegue facilmente conquistar todos os alunos e todo mundo ama ela,
alguns pais torcem um pouco o nariz, mas acabam percebendo que faz bem pros filhos, e isso é muito legal. Ver quanto a Anne usou dessa experiência de vida que ela teve pra fazer algo melhor, e ela não ficou amargurada, como geralmente as pessoas ficam, né? A gente tem aqui também dois personagens muito importantes que levam a história pra um lado que eu não percebi que ela tava indo. Um dos alunos da Anne, que é o Paul Irving, eu acho que esse é o nome dele, e a senhorita Lavender. O que acontece? O Paul, ele é aluno da Anne, e logo de cara os dois já, o santo bate ali um com o outro, eles viram super amigos. O Paul, ele é muito criativo, ele é muito poético, assim como a Anne percebe isso, e os dois rapidamente ficam amigos. O Paul consegue se abrir ali com a Anne, né, conversar muito com ela. E por que que isso é importante? A gente vai chegar lá. A Anne, um belíssimo dia, tá andando com a Diana pra fazer as coisinhas delas, e a Anne acaba pegando um caminho errado, e ela vai pro meio da floresta ali, do mato, e ela acaba numa casinha muito pitoresca, muito bonitinha, que é a dessa senhorita Lavender, que mora completamente isolada de toda a Avonlea, e ela fica ali na casinha dela, de boa, e ela é uma velha solteirona. A gente descobre que, na verdade, essa senhorita Lavender, ela teve um romance com o pai do Paul, que é aluno ali da Anne. E o pai dele agora tá viúvo. E o que que acontece, gente, é um negócio, é um pouco esquisito essa parte, eu não vou negar. A Anne, ela leva o Paul pra conhecer a senhorita Lavender, o que pra mim é esquisitíssimo, porque ela levou o filho do ex da mulher pra conhecer a mulher. É tipo, é um pouco esquisito, gente. É, pra mim não, sabe? E foi sem o consentimento do pai do menino ainda. E assim, eles terminaram lá brigados, né? Um casal, terminou. Você não vai levar o filho da pessoa que o cara teve filho com outra mulher, aí vai levar pra... Gente, muito esquisito. E fica mais esquisito ainda porque essa senhorita Lavender começa a tratar o Paul com um carinho meio maternal. E é um pouco esquisito você ter um carinho maternal pelo filho do seu ex. Ah, não, mas é porque ela vive sozinha e ela tem um carinho ali esquisitíssimo. Que o Paul, ele tem uma ótima relação ali com o pai dele, e ele escreve pro pai dele contando toda essa situação, e o pai dele que tava, acho que nos Estados Unidos, porque o Paul é americano, despinamboca e vai lá pro Canadá pra reencontrar essa mulher e casar com ela. E aí eu te pergunto, gente, esse negócio é um pouco esquisito. O pai do Paul e essa senhorita Lavender, eles ficaram 15 anos sem se encontrar, sem ter notícias um do outro, e aí eles se encontram em um dia e decidem se casar em um dia. Vocês ficaram 15 anos separados, não sabe como é que a pessoa tá da cabeça, sabe? Não sabe o que que mudou, provavelmente não é mais a pessoa pela qual você se apaixonou, eles não têm um diálogo ali, mas decide se casar em um dia. Mas tudo bem, né? É Anne de Green Gables, a gente sabe que nada de ruim vai acontecer. Pelo menos eu espero que nada de ruim aconteça. E toda essa história é muito importante porque a Anne que se envolveu em tudo isso, né? Ela que errou o caminho, ela que fez amizade com o Paul, ela que levou o Paul pra senhorita Lavender conhecer, ela que comunicou pro pai do Paul que ele podia ir visitar a senhorita Lavender, e ela organiza o casamento, ela ajuda a organizar o casamento. Não seria problema se eles tivessem passado pelo menos um mês ali conversando, né? Mas eles decidem se casar logo, tipo... E tem todo um discurso da Anne falando quão romântico isso é, que a mulher ficou esperando o príncipe encantado dela durante esses 15 anos, e a mulher vivendo ali em solidão profunda, e a Anne falando que isso é romântico. A mulher tem quase... A mulher fala sozinha e a Anne falando que isso é romântico. Mas assim, todo momento ali é realmente muito bonitinho, porque a casa da senhorita Lavender é uma coisa muito romântica, tem umas filosofias muito legais, exatamente sobre uma pessoa que envelheceu e que sentia que podia ter feito muito mais com a vida dela, e que tem muita experiência ali de vida. Ela dá ali umas opiniões que realmente é pra gente colocar a mão na consciência e rever nossa vida. Acontecem duas coisas muito curiosas que têm relação com esse casamento todo. Eu já falo delas um pouquinho mais pra frente, mas antes eu preciso dar a maior notícia desse livro, que é também uma coisa que muda tudo. O marido de uma das vizinhas e melhor amiga ali da Marilla, ele acaba falecendo aqui no meio do livro. E aí a vizinha ali da Marilla, ela fica muito triste, né? E ela começa a cogitar se mudar de Avonlea. E a Marilla fica completamente triste com isso, porque é a única amiga que ela tem. Elas já se conhecem há muito tempo, a vizinha visita ela todo dia, não sei o quê. A Marilla tem a brilhante ideia de convidar essa vizinha pra ir morar com ela e com os gêmeos, e permitir a Anne ir pra faculdade, porque agora vai ter uma
pessoa pra ajudar. E aí a gente consegue o aval pra Anne finalmente ir pra faculdade, realizar o sonho dela de estudar fora, né? E é isso, aqui nesse livro, a Anne consegue não ir pra faculdade, mas ela consegue começar a se preparar pra ir. A gente tem as outras duas situações importantes que eu falei que meio que combina com isso aqui, com o casamento. Vamos lá. A primeira é que a senhorita Diana começa ali um rolinho, né? Ali um namorico, acho que é um namoro sério, pelo que eu entendi. E a Anne fica indignada que a Diana não tá namorando o príncipe encantado dos sonhos de infância dela. Você tem que se casar com um homem que a gente idealizou lá atrás, quando a gente tinha 6 anos de idade. Mas aí ela começa a rever um pouco os conceitos dela, fala, não, mas eu vou namorar o homem que eu idealizei. E aí a gente tem o Gilbert, que ele chega ali pra conversar com a Anne no meio desse turbilhão de sentimento da Anne tendo que lidar com a Diana, que tá namorando, e com o casamento que acabou de acontecer. E o Gilbert dá uma conversada ali com ela, que ela olha pra ele e fala, esse menino tá começando a me parecer diferente. E aí a gente tem aqui um começo muito sutil da Anne finalmente se interessando pelo Gilbert. Depois de 4 anos do Gilbert investindo nela, só agora ela começou a olhar pra ele, coitado. O livro termina com essa expectativa de um novo romance e da Anne indo pra faculdade finalmente. É um livro extremamente tranquilo, é uma vibe extremamente assim de chazinho da tarde com biscoito enquanto o sol tá se pondo, é extremamente relaxante. Eu vi muita gente dizendo que ele é um pouco lento, mas não é que ele é lento, é que Anne de Green Gables ele realmente tem essa pegada de problemas cotidianos, então não é uma coisa assim, nossa, big problemas, big consequências, não, é uma coisa bem tranquila mesmo. Eu acho que esse livro conversou muito comigo e me falou muita coisa que eu precisava ouvir também, que eu já sabia, mas que me confirmou. Eu achei muito interessante ver essa nova Anne um pouco mais adulta, né, apesar dela estar crescendo, ela não deixou de ser criativa. E eu tô extremamente animada pra ver a Anne indo pra faculdade e ver as novas experiências dela lá, porque eu não sei o que vai acontecer. A série não mostra pra gente isso, então eu não tenho nenhuma ideia do que vai acontecer. Esse foi o vídeo, tô muito feliz de trazer aqui a primeira leitura do ano de 2026. Deixa nos comentários se você já leu esse livro, o que você acha, se você quer começar essa série, se você acha que vale a pena, que não vale, deixa nos comentários. Envie esse vídeo para um amigo seu que de repente gosta de Anne de Green Gables, né, da série ou do livro. Muito obrigada por assistir até aqui, eu vejo você na próxima.